Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. A liturgia desse domingo é muito rica e ela nos traz dois momentos importantes na vida de Jesus. O primeiro momento é a entrada de Jesus em Jerusalém, o chamado Domingo de Ramos. E depois nós iniciamos a semana, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus, depois de passar 3 anos anunciando o reino de Deus na Galileia, fazendo o bem por todas as regiões, agora Jesus se dirige então para a cidade santa, Jerusalém. É uma caminhada longa, né, no Evangelho de Lucas, começou no capítulo 9, 51, e agora finalmente Jesus chega então na cidade santa. Jesus, então, entra na cidade e é acolhido pela multidão alegre, festiva, que vê em Jesus a entrada de um profeta e, ao mesmo tempo, do Messias que era esperado, que foi anunciado pelos profetas. Jesus entra de modo simples, montado num jumentinho, como estava previsto no profeta Zacarias, e a multidão o acolhe, colocando seus mantos pelo caminho e de forma festiva, cantando Hosana, o filho de Davi, gritando de alegria. Essa multidão é a multidão que de fato acolhe Jesus, que está ao seu lado, e não deve ser confundida, como muitas vezes se faz, com outro grupo que depois vai gritar crucifica-o, crucifica-o. Não, essa multidão é uma multidão fiel a Jesus até o fim, porque sabe que Jesus representa os anseios que essa multidão esperava. Depois, então, nós entramos dentro da igreja, porque geralmente a primeira celebração é feita fora da igreja. Então, dentro da igreja, então, nós iniciamos a liturgia desse domingo, e começa, né, com a primeira leitura que é tirada do profeta Isaías, capítulo 50. É um dos cantos do servo sofredor. O servo sofredor, em Isaías, representa, né, o povo de Deus que estava exilado na Babilônia e que perseverava através dos tempos, mesmo diante das dificuldades, das tribulações que havia. O servo diz que Deus abre a boca, né, abre os ouvidos, e ele não resiste, mesmo ele oferecendo as costas para que batem, as faces que arranquem a barba, ele não se deixa desviar o rosto, apesar dos bofetões e cusparadas. Esse servo sofredor de Isaías é uma pré-figuração daquilo que acontecerá com Jesus, com o Messias, e por isso que nós lemos esses textos durante a paixão de Jesus, porque Jesus assume, né, a condição do servo sofredor fiel, que sofre, mas tem uma certeza: Deus é o meu auxiliador. Nas horas de dor, nas horas difíceis, de sofrimento, nas tribulações, Jesus nos ensina a termos essa certeza que o Senhor está conosco. Depois nós temos a segunda leitura, que é da carta aos Filipenses, um dos hinos cristológicos mais belos que a igreja primitiva nos deixou. Jesus, né, o Filho, estando na forma de Deus, não usou deste direito, mas ele se esvaziou, ele desceu até nós, assumiu a encarnação humana. A palavra grega é kenosis, o esvaziamento, e Jesus assume então a nossa condição humana em todas as situações, menos no pecado, né, e descendo até o degrau mais baixo, que é a condição de escravo, e a morte cruel, violenta, é a morte de cruz.
esse momento descendente, e por isso nós temos depois o movimento ascendente. E por isso, né, Deus o elevou e o colocou acima de todas as condições. Ele volta na sua dignidade de junto com Deus, e diante dele todo o joelho se dobre nos céus e na terra, né, diante do nome de Jesus, então que volta à sua condição divina. E então nós passamos, né, para o Evangelho, que é um Evangelho muito longo nesse dia, porque narra toda a paixão de Jesus, e são 2 longos capítulos, nós não podemos refletir sobre tantos detalhes importantes. Começa, né, com Jesus celebrando a ceia, celebrando a Páscoa. Para o povo do Antigo Testamento, a Páscoa representava a passagem. De fato, o termo Pesach em hebraico significa passar. E assim como primitivamente, né, Deus passava pelos rebanhos e fecundava os rebanhos, depois, durante a escravidão do Egito, antes da saída, naquela noite, Deus passou pela casa dos israelitas. Depois o povo passou o Mar Vermelho, passou pelo deserto, e depois, enfim, entra na Terra Prometida. E a partir disso, a Páscoa é celebrada como a passagem da escravidão para a libertação, da terra da opressão do Egito para a terra da liberdade. Agora Jesus vai celebrar também a sua passagem, passagem deste mundo, depois vai passar também da morte para a vida, da cruz para a ressurreição. E Jesus, então, nessa ceia pascal com seus discípulos, institui a Eucaristia. Desejei ardentemente comer essa ceia. Então, a Eucaristia, uma forma de Jesus continuar presente com o seu povo, com a sua igreja. E Jesus também institui a nova aliança, nova e eterna aliança, que é esse cálice que é derramado para o perdão dos pecados. Depois da ceia, Jesus então se dirige para o Monte das Oliveiras. É no Monte das Oliveiras onde Jesus se prepara, porque ele já percebe qual será o seu destino. E Jesus se coloca em oração, como esteve em oração em tantos momentos difíceis e decisivos da sua vida. Jesus ora ao Pai, ora insistentemente, coloca, faça-se a tua vontade. Somente o Lucas, que é um médico, nos dá um detalhe importante. Jesus ora emocionalmente, assim, de uma situação dramática, de forma que chega a suar gotas de sangue. Os médicos hoje conseguem explicar esse fenômeno, que é uma situação entre não sei quantas milhões possíveis. É quando a pessoa se encontra num estado emocional acima de qualquer nível. Então, nós podemos imaginar a angústia de Jesus, naquele momento que ele percebe que ele cumpriu a sua missão, foi fiel, anunciou o reino, anunciou a bondade de Deus, revelou o rosto de Deus, e sabe que o espera, né, uma decisão amarga, justamente na cidade santa, Jerusalém, no templo, onde era a casa de Deus. Desses lugares que vem também a sua condenação. Mas Jesus é fiel até o fim e não abandona o seu projeto. E então nós temos a prisão de Jesus, e a prisão de Jesus ela vem precedida de uma traição que Jesus já havia anunciado. Judas Iscariotes entrega Jesus com um beijo. O beijo é a atitude mais carinhosa, mais afetiva que nós temos entre pessoas, sobretudo entre o casal que se ama. E Judas utiliza o beijo justamente para trair o próprio mestre. Jesus, então, é conduzido, né, como um julguete para as autoridades, ao sumo sacerdote, ao sinédrio, Herodes Antipas, Pilatos. É um jogo, né, mas a decisão contra Jesus já está tomada. Diante de Herodes, é importante, Herodes era o rei da Galiléia e é judeu. Jesus não pronuncia uma única palavra, porque ele não merece a palavra de Jesus.
Portanto, Jesus mantém o silêncio. Herodes Antipas tem as mãos sujas de sangue, porque foi ele que mandou matar João Batista. E, por fim, Jesus, então, é conduzido ao Sinédrio, depois, diante do pretório de Pilatos, onde é um jogo. Então, agora aqui uma multidão que não é a mesma que estava na praça, agora é uma multidão consciente, que sabe o que quer, e grita que Jesus deve ser morto, mas não de qualquer morte, a morte de cruz. A cruz foi inventada pelos persas e depois foi aperfeiçoada pelos romanos, de modo que era a morte mais cruel, mais horrível que uma pessoa podia passar. E os judeus querem, as autoridades judaicas querem que Jesus morra na cruz. Por quê? Porque lá no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 a 23, está escrito: aquele que for suspenso numa árvore é um maldito de Deus. Então eles dizem, se ele é o Messias, não vai morrer suspenso na árvore. Se ele morrer suspenso no madeiro, nós sabemos que não é o Messias. Não é assim que se sabe se alguém é o Messias ou não, mas por aquilo que ele diz e por aquilo que ele faz. Essa morte de cruz depois vai ser retomada, nos Atos dos Apóstolos, e sobretudo o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, dizendo, aquele que se tornou pecado, que morreu como um maldito de Deus, é justamente esse que é o nosso Salvador. E Jesus, então, é condenado à morte de cruz, e sai em direção ao Calvário, carregando a sua cruz. E recebe aqui a ajuda de Simão Cirineu. Então, é importante notar que no Evangelho de Lucas diz que Simão Cirineu carregava a cruz atrás de Jesus, porque mesmo o caminho da cruz é Jesus que sabe o caminho, e portanto é ele que vai à frente, mesmo no caminho da cruz, e ele é fiel até o fim. Na cruz, Jesus é suspenso, e ao lado dele estão dois malfeitores. O Lucas faz questão de dizer que não são ladrões, são malfeitores, porque roubaram dos romanos, que são mais ladrões do que eles. Então, Lucas ameniza o termo desses dois companheiros, um ao lado direito, um ao lado esquerdo de Jesus. E um deles se dirige a Jesus, e essas palavras só estão em Lucas, pedindo pela salvação. Lembra quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe diz, hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus, até o último momento, continua a sua missão de curar, salvar as pessoas, e salva esse malfeitor. Em seguida, Jesus se prepara para seus últimos instantes conosco na cruz e dirige as suas últimas palavras ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o Filho que devolve o Espírito, que devolve sua vida ao Pai. As primeiras palavras de Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas, de fato foram, deixa estar, porque eu devo ficar na casa do meu Pai. Assim também suas últimas palavras são dirigidas ao Pai. E então, nós percebemos que Jesus, então, morre serenamente, e aos pés da cruz está um estrangeiro, um gentio, um centurião romano que reconhece verdadeiramente esse homem era um justo. Aquilo que as autoridades judaicas não conseguiram reconhecer e ver, um estrangeiro consegue ver. Então, fica o testemunho de um estrangeiro. E aos pés da cruz também ainda estão as mulheres. As mulheres ficam olhando de longe, acompanham o sepultamento de Jesus, porque elas sabem que a morte e a cruz não podem ter a última palavra. Elas aguardam, olham de longe. E serão elas também as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, porque confiaram e acreditaram. Meus irmãos, minhas irmãs, então nessa semana em que nós nos preparamos para a paixão e a morte de Jesus, nós sabemos que Jesus carregou também a sua cruz. Durante todos os dias do ano,
né, Jesus é solidário conosco, com os crucificados da história. Nesse dia, e é por isso que na Sexta-feira Santa é o dia que o povo mais vai na igreja, é porque é o dia que o povo se identifica, carregando a sua cruz, e encontra um crucificado como eles. Então, é a nossa missão de também sermos solidários com todos os crucificados dessa nossa história. John Sobrino, um grande teólogo latino-americano, afirmou: se Deus ressuscitou um crucificado, isso se torna esperança para todos os crucificados da história. A morte, a cruz, não poderiam ter a última palavra e não terão, porque a história pertence a Deus. Com muita humildade, com muita devoção, portanto, vivamos essa Semana Santa como um tempo também de reconciliação, de conversão, de encontro com Deus, carregando a nossa cruz de cada dia, sendo fiel, assim como foi o servo sofredor de Isaías, e assim como foi também Jesus carregando a sua cruz. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.